Olá, eu me chamo Vitória Carolina Grieber, sou estudante de Ciências Biológicas da URGS e hoje irei apresentar meu trabalho sobre desenvolvimento de protocordados da cadeira de Embriologia Comparada. O filo cordata é formado pelos cordados que apresentam três características em comum: a presença de notocorda, a existência de uma musculatura associada a ela e a presença de um tubo nervoso dorsal. Este filo inclui três subfilos: o tunicata ou urocordata, formado pelas ascídeas e pelas salpas, o cefalocordata, formado pelos anfióxos, e o vertebrata, formado por peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os tunicados e os anfióxos são conhecidos como protocordados por apresentarem um plano corporal simples quando comparado ao plano dos vertebrados. As ascídeas adultas são animais marinhos sésseis em forma de saco, e os anfióxos são animais translúcidos, sem esqueleto e de aspecto pisciforme. Algumas informações sobre os ovos e o processo de fertilização das ascídeas e dos anfióxos. Ambos apresentam ovo oligolécito, que possui pouco vitelo distribuído de forma homogênea pelo ovo. Além disso, o gameta feminino se encontra no mesmo estágio de ócito secundário nos dois organismos. O ovo dos anfióxos é dividido em três regiões: polo animal, polo vegetal e crescente mesodérmico, que serão caracterizadas mais adiante nesta aula. O ovo das ascídeas apresenta as mesmas regiões, porém no lugar do crescente mesodérmico existe o crescente amarelo. Os anfióxos são dioicos, ou seja, apresentam indivíduos de sexos diferentes. Quando a maturidade sexual destes organismos é atingida, os gametas feminino e masculino são expelidos para o mar para que ocorra a fertilização. Já as ascídeas são hermafroditas, apresentam folículos do testículo em torno do ovário central. A autofecundação geralmente é evitada, já que elas produzem gametas masculinos e femininos em momentos diferentes. Aqui nós temos representado um ovo de anfióxo, que, como comentado anteriormente, é formado por três regiões: o polo animal, o polo vegetal e o crescente mesodérmico. O polo animal é mais transparente e o polo vegetal contém o vitelo e apresenta afinidade por corantes aniônicos. Já o crescente mesodérmico é uma região meia-lua abaixo do equador que se cora com corantes catiônicos. Essa área que contorna o equador é a área do futuro mesoderma, que é dividida em dois crescentes, um em cada lado do ovo. Um deles é o crescente mesodérmico, precursor do tecido muscular, e o outro é o crescente que derivará a notocorda. Nas ascídeas, o equivalente ao crescente mesodérmico é o crescente amarelo. Então, sempre que for comentado na aula sobre o crescente mesodérmico dos anfióxos, tenham em mente que nas ascídeas este é o crescente amarelo. Agora, iremos comentar o processo de desenvolvimento dos anfióxos, começando pelas clivagens. No início, elas são ditas totais e iguais por dividirem as células totalmente e em tamanhos iguais. Ainda são consideradas bilaterais, já que existe somente um plano de clivagem devido ao crescente mesodérmico, que resulta em metades simétricas do embrião. Então, a clivagem tem início cerca de 1 hora após a fertilização. A primeira clivagem é meridional e divide o ovo em duas células filhas, cada uma com metade do crescente mesodérmico. A segunda clivagem também é meridional, mas perpendicular à primeira, resultando em 4 células filhas. A terceira clivagem é equatorial, acima do crescente mesodérmico, e a quarta clivagem é meridional. Aqui nós podemos ver a terceira e a quarta clivagem de cima, do polo animal. A quinta clivagem é equatorial, e as clivagens seguintes se alternam nos planos meridional e equatorial. À medida que as clivagens ocorrem, os blastômeros assumem tamanhos diferentes. As células do polo vegetal se tornam maiores, sendo chamadas de macrômeros, e as células do polo animal são um pouco menores, sendo chamadas de micrômeros. Comentando agora sobre o processo de gastrulação e neurulação. Então, a blástula do anfióxo é uma esfera com uma camada celular ciliada que circunda a blastocele. A região com as células oriundas do polo vegetal do ovo se achata e sofre invaginação. Aqui elas estão representadas em preto, elas sofrem invaginação.
E isso faz com que a blastocele desapareça. O embrião adquire, então, uma forma de cálice com uma parede dupla de células, que a gente pode ver aqui na imagem. Então, essa parte entrou aqui e veio parar aqui do outro lado. A nova cavidade formada é o arquêntero, que está aqui representado, e sua abertura é o blastóporo. E as bordas do blastóporo são os lábios, dividido em dorsal, que é formado por células do crescente que derivará a notocorda, que está aqui em laranja, e ventral e lateral, formado por células do crescente mesodérmico, que está aqui representado em amarelo. As células do lábio dorsal do blastóporo sofrem involução, enquanto as células dos lábios laterais realizam involução e extensão convergente para a superfície dorsal ao lado da notocorda. O revestimento externo do embrião fica formado somente por células do polo animal, aqui representadas, essa primeira camada, e o arquêntero por células do polo vegetal, a segunda camada de dentro. Na porção superior do arquêntero são encontradas as células da notocorda e as células do crescente mesodérmico, que estão aqui em amarelo. A notocorda, que está aqui representada em laranja, é uma estrutura em forma de bastão de material mesodérmico. Além de ser o eixo de sustentação do anfíoxo, ela participa da formação do sistema nervoso. Ela também induz as células ectodérmicas suprajacentes a se diferenciarem na placa neural, que está aqui em cima. As células do polo animal continuam a proliferar e sofrem epibolia, se colocando por cima do blastóporo e da placa neural. Aqui a gente consegue ver elas indo por cima da placa neural. Essas células darão origem ao ectoderma, que será o epitélio de revestimento externo, ou seja, a epiderme. A placa neural sofre invaginação e se fecha no tubo neural. A gente consegue ver aqui que ela estava sofrendo invaginação de cima para baixo e forma aqui o tubo neural, na segunda imagem. E esse tubo mais tarde será o cordão nervoso dorsal. O mesoderma, que está ao lado da notocorda, se condensa em blocos chamados de somitos, que estão aqui representados, esses dois, que irão mais tarde originar os músculos. O restante do mesoderma fica entre o ectoderma e o endoderma, e a sua delaminação produz o celoma, que será a cavidade corporal. As células oriundas do polo vegetal revestem todo o arquêntero e constituem o endoderma, que se diferencia em epitélio do tubo digestório. Ao final do processo, nós temos a larva, formada pela epiderme, pelos músculos vindos dos somitos, que estão aqui do ladinho, pelo tubo nervoso ou cordão nervoso dorsal, que anteriormente era o tubo neural, que está representado aqui em cima em azul, pela notocorda, que está abaixo, pelo tubo digestivo de células oriundas do polo vegetal, que está aqui embaixo, e pelo celoma. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada pela sua atenção.